Seus filhos estão vivendo comigo. O cemitério do Bonfim estava vazio naquela manhã cinzenta. Apenas duas figuras se abraçavam diante de uma lápide de granito que brilhava com a chuva recente. Fábio Gonçalves apertava sua esposa Tânia contra o peito enquanto ambos choravam sem controle. Não consigo mais, Fábio. Não consigo continuar vivendo assim. Tânia tremia como uma folha. Seus dedos acariciavam a fotografia colada na tumba. Dois bebês idênticos com trajes pretos pequenos e gravatas borboleta. Brian e Igor. 3 anos mortos. 3 anos enterrados naquele lugar maldito. Tínhamos que vir hoje, murmurou Fábio com voz quebrada. É aniversário deles. Teriam feito 3 anos. Tânia pressionou o rosto contra a pedra fria. Me perdoe, Fábio. Juro que me perdoe. Sinto eles perto de mim como se ainda respirassem. Tânia, por favor. Me perdoe, gritou ela. Toda noite os escuto chorando. Toda noite, Fábio. Fábio a abraçou mais forte, suas próprias lágrimas caindo sobre o cabelo escuro da esposa. Levavam 3 anos assim. 3 anos destruídos. 3 anos mortos em vida. O som de passos sobre a brita os fez olhar. Uma mulher jovem caminhava em direção a eles com passo firme. Vestia uniforme de enfermeira e seu rosto mostrava uma mistura estranha de determinação e medo. Suas mãos tremiam ligeiramente. Senhor Gonçalves. Fábio secou as lágrimas com raiva. Quem diabos é você? Este é um momento privado. Me chamo Izzy Souza. Trabalhei no Hospital São Francisco há 3 anos. Tânia levantou a cabeça devagar. Algo no tom daquela mulher arrepiou sua pele. O que quer? Perguntou com voz rouca. Isis engoliu em seco. Seus olhos se fixaram na fotografia dos gêmeos sobre a tumba. Depois, olhou diretamente para Fábio. Seus filhos estão vivendo comigo. O mundo parou. Fábio piscou como se não tivesse entendido as palavras. Tânia ficou paralisada, a boca entreaberta sem emitir som algum. O quê? O que disses? Sussurrou Fábio. Seus filhos, Brian e Igor, estão vivos. Vivem comigo há 3 anos. Fábio saltou para a frente e agarrou Isis pelo braço com força brutal. Como se atreve? Como se atreve a vir aqui? Me solte e me escute, gritou Isis, sem recuar. Eu estava lá na noite em que nasceram. Vi quando a doutora os declarou mortos. Mas eu os escutei respirar. Os escutei respirar. Tânia soltou um grito agudo que ecoou entre os túmulos. Suas pernas cederam e caiu de joelhos sobre a terra úmida. Tânia! Fábio a soltou para apoiar a esposa, mas ela estava inconsciente. Senhora Gonçalves. Isis tentou se aproximar. Não se aproxime, rugiu Fábio enquanto levantava Tânia nos braços. Se afaste de nós, você está louca, está doente. Não estou louca, disse Isis com voz firme. E se quer provas, procure nos arquivos do hospital. Procure o que aconteceu realmente naquela noite. Procure quem assinou o atestado de óbito. Procure onde está a doutora Vera Costa agora. Fábio tremia de fúria enquanto segurava Tânia desmaiada. Vou chamar a polícia. Vou fazer com que a prendam por extorsão, por... Faça, interrompeu Isis. Chame quem quiser, mas quando sua esposa acordar, pergunte se ela quer saber a verdade. Pergunte se ela quer ver seus filhos outra vez. Meus filhos estão mortos. As palavras saíram como um uivo de dor pura. Fábio caiu de joelhos sem soltar Tânia, seu corpo sacudido por soluços violentos. Isis deu um passo atrás, as lágrimas correndo por suas bochechas. Não, senhor Gonçalves, seus filhos estão me esperando em casa. Perguntando por que a mamãe Isis saiu tão cedo hoje. Perguntando quando vão conhecer seus verdadeiros pais. Estendeu um cartão para Fábio, deixando-o cair sobre a grama quando ele não o pegou. Quando quiser a verdade, me ligue. Mas não demore muito. Brian pergunta todos os dias por que tem os olhos verdes como os de um senhor em uma foto que encontrou. E Igor, desenha uma mulher que se parece exatamente com sua esposa. Fábio levantou o olhar, seus olhos vermelhos e injetados de sangue. Se isso é mentira, se isso é algum tipo de jogo doentio... Sei onde vive, senhor Gonçalves. Sei que destruiu o quarto dos bebês depois do funeral.
Sei que sua esposa tentou tirar a própria vida 2 vezes. Sei que seu irmão Humberto ficou com metade de sua empresa, quando você afundou na depressão. Fábio ficou gelado. Como sabe? Porque estive cuidando de seus filhos todo este tempo. Porque vi suas fotos. Porque investiguei cada detalhe de suas vidas, esperando o momento certo para fazer isso. Isis se virou para partir, mas parou. Há uma razão pela qual esperei 3 anos, Sr. Gonçalves. Uma razão pela qual tive medo de vir antes. Mas seus filhos merecem conhecer seus verdadeiros pais. E vocês? Vocês merecem saber que o inferno pelo qual passaram foi criado por alguém muito próximo de vocês. Caminhou se afastando entre os túmulos, deixando Fábio ajoelhado na terra, abraçando sua esposa inconsciente com o cartão branco flutuando no vento a centímetros de suas mãos trêmulas. Na lápide de granito, os 2 bebês da fotografia sorriam eternamente, alheios ao terremoto que acabara de sacudir o mundo de seus pais. Fábio olhou o túmulo, depois o cartão, depois o caminho por onde Isis havia desaparecido. E pela primeira vez em 3 anos, algo mais forte que a dor atravessou seu peito, uma fagulha microscópica, impossível, perigosa, esperança. Tânia despertou em sua cama 3 horas depois. A luz entrava pelas cortinas fechadas, criando sombras que dançavam nas paredes. Por um momento esqueceu onde estava. Depois tudo voltou como um soco. O cemitério, a mulher, as palavras. Seus filhos estão vivendo comigo. Se incorporou de golpe, o coração batendo nas costelas. Fábio. Ele estava sentado na poltrona junto à janela, o olhar perdido em algum ponto do jardim. Em suas mãos segurava um cartão branco que dobrava e desdobrava uma e outra vez. É real, sussurrou Tânia. Aconteceu de verdade ou... Aconteceu, disse Fábio sem se virar. E não sei se essa mulher está louca, se é uma golpista ou se... Não conseguiu terminar a frase. Tânia saiu da cama cambaleando. Se agarrou ao braço de Fábio. E se for verdade, Fábio? E se for verdade? E se nossos bebês estão vivos? E se estes 3 anos de inferno foram uma mentira? Fábio finalmente a olhou. Seus olhos estavam inchados, avermelhados. Se for mentira, se essa mulher está nos enganando, não sobreviveremos. Eu não sobreviverei vendo você se quebrar outra vez. Tânia pegou o cartão das mãos de Fábio. Um número de telefone, um nome. Isis Souza. Nada mais. Tenho que ligar para ela, disse Tânia. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o cartão. Mesmo que seja mentira, mesmo que me destrua, preciso saber. Fábio fechou os olhos com força. Está bem. Ligue. Mas eu estarei aqui. E se ela tentar nos extorquir, se tentar pedir dinheiro? Não pediu dinheiro, interrompeu Tânia com voz estranha. Não pediu nada. Só disse que nossos filhos estão vivos. Marcou o número com dedos trêmulos. Cada toque de chamada era uma eternidade. 3 toques. 4. Alô. A voz de Isis soava cansada, mas firme. Sou Tânia Gonçalves. Um silêncio pesado. Senhora Gonçalves, sabia que ligaria. Se isso é mentira, disse Tânia com voz quebrada. Se você está brincando conosco, juro por Deus que... Não é mentira. E entendo seu medo. Eu também tenho medo. Medo de quê? De perdê-los. De que quando vocês os levem, eles me esqueçam. De que... Isis se quebrou do outro lado da linha. Tânia escutou seu choro contido. Você diz que são meus filhos, sussurrou Tânia. Prove. Brian tem uma marca de nascimento em forma de lua crescente atrás da orelha direita. Igor gagueja quando está nervoso. Os 2 dormem abraçados todas as noites. Brian tem pesadelos sobre um lugar escuro e frio que não lembra, mas que o aterroriza. Igor. Tânia deixou cair o telefone. Fábio o pegou do chão. O que houve? O que ela disse? Tânia o olhava com olhos enormes, o rosto branco como papel. A marca de nascimento. Brian tinha uma marca de nascimento. Eu a vi quando nasceu. Antes de que... Levou as mãos à boca, o corpo convulsionando com soluços. Fábio pegou o telefone. O que mais sabe? Exigiu com voz dura. O que mais pode nos dizer que prove que não está inventando tudo isso? O dia que nasceram,
disse Isis com voz firme. Havia uma tempestade terrível. Sua esposa entrou em trabalho de parto 2 meses antes do tempo. Você dirigiu como louco até o hospital, passando 3 sinais vermelhos. A doutora Vera Costa estava de plantão. Seu irmão Humberto chegou 30 minutos depois de vocês. Fábio sentiu que o piso se movia sob seus pés. Qualquer um que trabalhe no hospital poderia saber disso. Os bebês nasceram às 11h47 da noite e 11h49 da noite, continuou Isis. Brian primeiro, Igor depois. Pesaram 1,8 kg e 1,7 kg, respectivamente. Estavam prematuros, mas respiravam. Seus pulmões funcionavam. Choraram quando nasceram. Então por que nos disseram que estavam mortos? Silêncio do outro lado da linha. Porque alguém pagou para que dissessem isso. As palavras caíram como bombas. O quê? Sussurrou Fábio. Eu era enfermeira nova. Estava no turno noturno. Vi quando a doutora Costa tirou os bebês da sala de maternidade. Escutei quando disse a alguém por telefone: está feito, os atestados estão assinados, transfira o dinheiro. Tânia se levantou, arrancando o telefone de Fábio. Quem? Quem pagou? Não sei com certeza, admitiu Isis, mas sei que seu cunhado Humberto Gonçalves esteve no hospital naquela noite muito mais tempo do que necessário. Sei que assinou como testemunha nos atestados de óbito. E sei que 3 dias depois, você, Sr. Gonçalves, cedeu o controle de metade de sua empresa. Fábio se deixou cair na poltrona como se tivesse levado um tiro. Não, Humberto não. Ele é meu irmão. Seu irmão que sempre teve ciúmes de você, disse Isis com dureza. Seu irmão que nunca teve filhos próprios. Seu irmão que herdaria tudo se vocês não tivessem descendência. Filho da puta! Fábio sibilou entre os dentes. Maldito filho da... Preciso de provas, disse Tânia, com voz surpreendentemente calma. Preciso ver essas crianças. Preciso saber com certeza. Verá amanhã, respondeu Isis. Mas não aqui, não em minha casa. É perigoso. Perigoso? Se a doutora Costa ou quem seja que esteja por trás disso descobrir que as crianças estão vivas, não sei o que poderiam fazer. Então nos diga onde, exigiu Tânia. Diga onde e a que horas, e lá estaremos. Isis respirou fundo. Parque Municipal. Amanhã às 3 da tarde, área de brinquedos infantis. Irei com as crianças. Mas, senhora Gonçalves, por favor, venha sozinha primeiro. Se chegarem os 2, as crianças vão se assustar. Não as conhecem. Está bem, aceitou Tânia. Irei sozinha. Tânia, não, protestou Fábio. Não pode. Irei sozinha, repetiu ela com firmeza. Se são nossos filhos, os saberei no momento em que os vir. Uma mãe sempre sabe. Desligou a ligação e devolveu o telefone a Fábio. E se for uma armadilha? Perguntou ele. E se for, então morrerei sabendo que tentei, disse Tânia. Mas se há uma possibilidade, mesmo que microscópica, de que meus bebês estão vivos, Fábio caminharia sobre fogo para descobrir. Fábio a abraçou com força desesperada. Te amo. Aconteça o que acontecer amanhã. Te amo. Eu sei. Ficaram assim, abraçados na penumbra do quarto, enquanto lá fora o sol começava a se ocultar. Nenhum dos 2 dormiu naquela noite. Tânia chegou ao Parque Municipal 15 minutos antes das 3. Seu coração batia tão forte que sentia o pulso nas têmporas. Havia trocado de roupa 3 vezes naquela manhã. O que veste uma mãe para conhecer os filhos que acreditou mortos durante 3 anos? Se sentou num banco diante da área de brinquedos. Cada criança que passava correndo lhe roubava o fôlego. Cada risada infantil cravava agulhas em seu peito. Às 3 em ponto exatas os viu. 2 crianças idênticas caminhavam de mãos dadas com Isis Souza. Cabelo castanho claro, pele bronzeada, pequenos para sua idade, provavelmente por terem nascido prematuros. E esses olhos verdes inconfundíveis. Os olhos de Fábio. Tânia se levantou sem se dar conta. Suas pernas tremiam tanto que teve que se agarrar ao encosto do banco. Isis a viu e parou a uns metros de distância. Trocaram um olhar longo, carregado de medo e esperança. Brian, Igor, disse Isis com voz suave. Lembram do que lhes disse? Há uma senhora que quer conhecê-los.
Uma das crianças, a que estava à direita, escondeu o rosto atrás das pernas de Isis. A outra, mais curiosa, deu um passo adiante. "Por que quer nos conhecer?" perguntou com voz aguda. Tânia se ajoelhou na grama para ficar na altura das crianças. As lágrimas já corriam por suas bochechas sem controle. "Por quê?" "Porque senti muito a falta de vocês", sussurrou com voz quase inaudível. A criança curiosa inclinou a cabeça. "Nos conhece?" "Sim", disse Tânia. "Os conheci há muito tempo quando eram bem pequenininhos." "Somos gêmeos?" perguntou a mesma criança. "Mamãe Isis diz que sim, mas eu não entendo bem o que é isso." Tânia sufocou um soluço. "Sim, são gêmeos. São perfeitos." A criança tímida finalmente saiu de trás de Isis. Se aproximou de Tânia devagar, com passos pequenos e cautelosos. "Por que chora?" perguntou. "Está triste?" Tânia estendeu uma mão trêmula. A criança a olhou, duvidou um momento, e depois pôs sua mãozinha sobre a dela. O contato foi como eletricidade. Tânia fechou os dedos suavemente ao redor daquela mão pequena e quente. Real. Viva. "Não estou triste", mentiu Tânia. "Estou muito feliz de conhecê-los." "Eu sou Igor", disse a criança tímida. "Ele é Brian. Brian fala mais que eu." "Igor é mais inteligente", contra-atacou Brian. "Mas eu corro mais rápido, não é verdade?" "Sim, é verdade." Os dois começaram a discutir com essa intensidade própria dos irmãos. Tânia os observava hipnotizada, bebendo cada gesto, cada expressão. Brian tinha uma forma de franzir a testa idêntica à de Fábio. Igor mordia o lábio inferior quando estava concentrado, exatamente como ela. "Quer ver como nos balançamos?" perguntou Brian de repente. "Eu vou mais alto que Igor." "Me encantaria", disse Tânia com voz quebrada. As crianças correram para os balanços. Tânia ficou ajoelhada na grama, incapaz de se mover. Isis se aproximou e se ajoelhou junto a ela. "São eles, não são?" perguntou em voz baixa. "Você sabe." Tânia assentiu, as lágrimas caindo sobre seu colo. "A marca de nascimento", sussurrou. "Preciso ver a marca de nascimento." Isis chamou as crianças com um gesto. Brian voltou correndo. "O que houve, mamãe Isis?" "Venha, querido. A senhora quer ver sua orelhinha." Brian se aproximou sem desconfiança. Tânia estendeu uma mão trêmula e separou suavemente o cabelo atrás de sua orelha direita. Ali estava a pequena marca em forma de lua crescente, exatamente onde a lembrava. Tânia soltou um grito sufocado e se cobriu a boca com ambas as mãos. "O que houve?" perguntou Brian, assustado. "Fiz algo errado?" Não, não, não." Tânia o abraçou de repente, apertando-o contra o peito. "Não fizeste nada errado. É perfeito. É absolutamente perfeito." Brian ficou rígido por um momento, mas depois rodeou o pescoço de Tânia com seus bracinhos. "Cheira bem", disse, "como as flores do jardim da mamãe Isis." Tânia soluçava incontrolavelmente agora, se balançando com a criança nos braços. Igor se aproximou timidamente. "Eu também posso?" perguntou em voz baixa. Tânia estendeu um braço e Igor se juntou ao abraço. Ali estavam seus dois bebês, vivos, respirando, reais. "Você é nossa outra mamãe?" perguntou Brian de repente, sua vozinha abafada contra o ombro de Tânia. Tânia se paralisou. Olhou para Isis por cima das cabeças das crianças. Isis tinha lágrimas nos olhos também. "Eu contei", admitiu Isis. "Lhes disse que talvez algum dia conheceriam seus pais de nascimento, mas que eu sempre seria sua mamãe também." "Então você é mamãe Tânia?" perguntou Igor. Tânia não conseguia falar, só assentiu uma e outra vez, abraçando seus filhos com força desesperada. "Mamãe Isis diz que temos um papai também", disse Brian. "É verdade?" "Sim", conseguiu dizer Tânia. "Sim, tem um papai e ele sentiu tanto a falta de vocês quanto eu." "Por que não vieram antes?" perguntou Igor. "Não nos queriam?" A pergunta foi como uma faca no coração. "Os queríamos", disse Tânia com voz quebrada. "Os quisemos desde o primeiro segundo, mas pessoas más nos mentiram. Nos disseram que vocês tinham ido para o céu." "Mas não fomos?" perguntou Brian, confuso. "Não, meu amor, não foram.
Estão aqui e nunca, nunca mais os deixarei ir. Passaram 2 horas naquele parque. Tânia não conseguia parar de tocá-los, de verificar que eram reais. Lhes fez 1000 perguntas. Qual era sua comida favorita? Que jogos gostavam? Se iam à escola? Do que tinham medo nas noites? As crianças respondiam com essa honestidade brutal dos pequenos. Lhe contaram que Brian molhava a cama às vezes, que Igor tinha pesadelos, que compartilhavam a mesma cama porque tinham medo de dormir sozinhos. Quando o sol começou a baixar, Izzy se aproximou suavemente. Temos que ir, é hora do jantar. Não, disse Tânia imediatamente. Por favor, não. Senhora Gonçalves, interrompeu Isis com firmeza. Precisamos fazer isso bem, legalmente, com provas. Se simplesmente os leva agora, o que acha que acontecerá? Tânia sabia que estava certa, mas cada célula de seu corpo gritava para não os deixar ir. Amanhã, disse. Amanhã fazemos os exames de DNA. Amanhã começamos com os advogados. Amanhã nos veremos outra vez, prometeu Isis. Prometo. Tânia se ajoelhou diante das crianças uma última vez. Vamos nos ver de novo? Perguntou Brian. Todos os dias, prometeu Tânia. Todos os dias até que possam viver comigo e com seu papai. Está bem. Podemos levar a mamãe Isis? Perguntou Igor. Não queremos deixá-la. Tânia olhou para Isis, a mulher que havia salvado seus filhos, a mulher que os havia criado durante 3 anos com amor. Isis será sempre parte de sua família, disse Tânia. Sempre. As crianças se despediram com abraços. Tânia os viu se afastar de mãos dadas com Isis, se virando a cada poucos passos para cumprimentá-la. Quando finalmente desapareceram de sua vista, Tânia se deixou cair no banco e ligou para Fábio. E então? Perguntou ele, sua voz tensa. São eles, disse Tânia. Fábio, são nossos bebês. Estão vivos, estão perfeitos e alguém nos roubou. Fábio soltou um som que era metade soluço, metade rugido. Vou aí. Me espere aí. Não, disse Tânia. Vá à casa de seu irmão. O quê? Vá à casa de Humberto, repetiu Tânia, com uma voz que não reconheceu como sua. E descubra a verdade. Porque quando trouxermos nossos filhos para casa, quero que o responsável por tudo isso esteja apodrecendo numa cadeia. Houve um silêncio longo. Está bem, disse Fábio finalmente. Vou para lá agora. Fábio, disse Tânia antes que desligasse. Sim? Tenha cuidado. Se foi capaz de fazer isso uma vez, eu sei, interrompeu Fábio. Mas já não tenho medo. Só tenho raiva. Desligou. Fábio chegou à mansão de seu irmão quando começava a escurecer. O portão estava aberto, as luzes acesas, tudo normal. Tudo como sempre. Mas nada era normal. Nada seria nunca normal outra vez. Tocou a campainha 3 vezes. Humberto abriu a porta com uma taça de cachaça na mão e um sorriso relaxado. Fábio, que surpresa! Entre, irmão, está tudo bem? Fábio entrou sem dizer palavra. Seus punhos estavam cerrados com tanta força que as unhas se cravavam nas palmas. Quer beber algo? Ofereceu Humberto. Tenho aquela cachaça envelhecida que você gosta. Meus filhos estão vivos. Humberto ficou congelado com a taça no meio do caminho até os lábios. O quê? Brian e Igor, disse Fábio com voz lisa. Estão vivos. Os vi. Tânia os abraçou hoje. A taça escorregou dos dedos de Humberto e se estilhaçou contra o chão. A cachaça se espalhou sobre o tapete persa como sangue. Fábio, isso é impossível. Você os viu no hospital. Assinou os papéis. Foi ao funeral. Quanto te pagou Vera Costa? Humberto empalideceu. Do que está falando? 400 mil reais, continuou Fábio se aproximando devagar. Transferidos 2 dias depois do funeral para uma conta nas Ilhas Cayman. Foi esse o preço dos meus filhos, Humberto? 400 mil miseráveis reais. Fábio, você está louco? Não estou louco, rugiu Fábio. Você está envolvido nisso. Assinou os atestados de óbito. Esteve lá naquela noite mais tempo do que necessário. Humberto recuou em direção à mesa de jantar. Me escute, irmão. Seja quem for que lhe disse isso, está te manipulando. Provavelmente é uma golpista que quer tirar dinheiro de você. Manipular. Fábio riu sem humor.
Como me manipulou para que Brian tivesse a marca de nascimento exata atrás da orelha? Como me manipulou para que Igor gagueje igual a mim quando era criança? Como? Humberto, me diga a verdade. Fábio agarrou seu irmão pela gola da camisa e o estampou contra a parede. Me diga o que fez com meus filhos. Humberto tremia, o medo cru em seus olhos. Eu não... Fábio apertou mais forte. Tenho os registros bancários, tenho testemunhas, tenho provas de DNA que estarão prontas amanhã. Já não há escapatória. A única coisa que pode fazer agora é me dizer a verdade e rezar para que eu não o mate com minhas próprias mãos. Humberto fechou os olhos. Quando os abriu, algo havia mudado em sua expressão. A máscara havia caído. Você tinha tudo, sussurrou. Tudo. A empresa do papai, a mulher perfeita. Os filhos. Tudo o que eu queria e nunca pude ter. Fábio o soltou de golpe, como se tocá-lo o queimasse. Não, não pode ser. Eu construí essa empresa tanto quanto você, continuou Humberto, a voz crescendo. Trabalhei o dobro, me sacrifiquei igual. Mas papai deixou tudo para você porque era o mais velho, o favorito, o filho perfeito. Então decidiu me matar tirando meus filhos. Não iam morrer, gritou Humberto. O plano era só declarar os mortos. Vera tinha contatos. Iam para uma família sem filhos, iam estar bem. E você afundaria na depressão, me cederia a empresa. Eu finalmente teria o que merecia. Fábio recuou cambaleando. Mas o que saiu errado? Por que meus filhos não foram para essa família? Humberto passou as mãos pelo cabelo. Essa enfermeira os escondeu antes que pudéssemos tirá-los do hospital. Vera a procurou. Eu contratei investigadores privados, mas ela desapareceu. E com ela, as crianças. Izzy Souza, disse Fábio. Seu nome é Izzy Souza, e é a única razão pela qual meus filhos ainda estão vivos. Fábio tem que entender. Entender? A voz de Fábio era perigosamente baixa. Entender que meu próprio irmão me roubou 3 anos com meus filhos? Entender que Tânia tentou se suicidar 2 vezes porque acreditava que seus bebês estavam mortos? Entender o quê, Humberto? Eu não queria que chegasse tão longe. Humberto tinha lágrimas nos olhos agora. Quando os vi sofrer tanto, quando vi Tânia no hospital depois de sua primeira tentativa, quis confessar. Juro que quis. Mas já era tarde demais. Já havia cruzado a linha. Fábio tirou o celular. O que faz? Perguntou Humberto. Chamo a polícia. Fábio, sou seu irmão. Você deixou de ser meu irmão na noite em que vendeu meus filhos. Humberto se lançou contra Fábio, tentando tirar o telefone. Os dois caíram no chão lutando. Fábio era mais forte, impulsionado por uma raiva que havia estado contida durante 3 anos. O golpeou 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Fábio, pare. Humberto cuspiu sangue. Vai me matar. Deveria, sibilou Fábio. Deveria matá-lo aqui mesmo e dizer a todos que foi legítima defesa. A porta principal se abriu de golpe. 2 policiais entraram correndo, seguidos por Tânia. Solte-o! Ordenou um dos oficiais. Fábio se levantou devagar, as mãos ensanguentadas. Tânia havia chamado a polícia. Sabia que se viesse sozinho poderia fazer algo de que se arrependeria. Esse homem, disse Fábio com voz trêmula, pagou para que declarassem mortos meus filhos. Os ia vender. Tenho as provas, as transferências bancárias, tudo. Os policiais olharam para Humberto, que continuava no chão sangrando do nariz e da boca. É verdade isso? Perguntou um dos oficiais. Humberto fechou os olhos. Quero um advogado. Humberto Gonçalves, disse o oficial, enquanto tirava as algemas. Fica preso por conspiração, tráfico de menores, falsificação de documentos oficiais e fraude. Tem direito a permanecer em silêncio. Enquanto liam seus direitos, Humberto olhou para Fábio uma última vez. Me perdoe, sussurrou. Sei que não significa nada, mas... Me perdoe. Tem razão, respondeu Fábio. Não significa nada. Levaram Humberto algemado. Tânia correu para Fábio e o abraçou com força. Está bem? Não, admitiu Fábio. Mas estarei.
Quando trouxermos nossos filhos para casa, estarei. A polícia quer falar com Isis, disse Tânia. Precisam de seu depoimento para o caso. E precisamos dos exames de DNA oficiais. Onde está agora? A chamei no hospital amanhã às 9 da manhã. As crianças também farão os exames lá. Fábio assentiu. E Vera Costa? Já tem uma ordem de prisão, respondeu Tânia. Vão procurá-la esta noite. Saíram da casa de Humberto de mãos dadas. Lá fora, os vizinhos curiosos se assomavam pelas janelas. As luzes vermelhas e azuis das viaturas pintavam a rua de cores fantasmagóricas. 3 anos, disse Fábio enquanto subiam no carro. 3 anos da minha vida me odiando, me culpando por não ter chegado mais rápido ao hospital, por não ter exigido uma segunda opinião, por não ter... Não foi sua culpa, o interrompeu Tânia. Foi deles, dos monstros que fizeram isso. Mas agora vamos recuperar o que nos tiraram. Isis acabara de deitar os gêmeos quando escutou a batida na porta. 3 batidas secas, urgentes. Olhou o relógio. 11 da noite. Tarde demais para visitas. Quem é? Perguntou sem abrir. Polícia. Precisamos fazer umas perguntas sobre o caso Gonçalves. Isis olhou pelo olho mágico. 2 figuras com uniforme policial, mas algo não batia. Os uniformes pareciam velhos, desgastados. Mostrem suas placas, exigiu. Uma placa apareceu diante do olho mágico. Parecia autêntica. Isis hesitou. Pode esperar até amanhã? As crianças estão dormindo. É urgente, senhorita Souza. Prenderam Humberto Gonçalves e a doutora Vera Costa. Precisamos de seu depoimento esta noite para processar as ordens de detenção. Isis pôs a corrente de segurança e abriu apenas uma fresta. Eu vou ao hospital amanhã às 9 para... A porta explodiu para dentro. A corrente se partiu. Isis gritou e recuou. Não eram policiais. Um deles era enorme, com cicatrizes no rosto. O outro era magro e nervoso. Ambos levavam armas. Onde estão as crianças? Exigiu o grande. Fora da minha casa. Isis correu para o telefone, mas o homem magro a interceptou tapando sua boca com violência. Cale-se, ou acordará os garotos, e acredite, não quer que os vejamos primeiro. Isis mordeu a mão do homem. Ele gritou e a soltou. Ela aproveitou para correr para o corredor onde estavam os quartos. Brian, Igor, corram! O homem grande a alcançou e a jogou no chão. Sua cabeça bateu contra a parede. Tudo girou. Mamãe Isis. A vozinha de Brian veio do quarto. A porta se abriu. As 2 crianças apareceram de pijama esfregando os olhos. O que está acontecendo? Por que grita? Perguntou Igor. O homem grande se virou para eles com um sorriso que gelava o sangue. Olá, pequenos. Viemos levá-los para passear. Não. Isis tentou se levantar, mas o mundo continuava girando. Não os levem. Calma, disse uma voz feminina da entrada. Vera Costa entrou no apartamento com passo calmo. Já não vestia seu jaleco de doutora. Vestia de preto. Seu rosto era uma máscara de frieza. Doutora, sussurrou Isis com horror. Isis Souza, disse Vera. A enfermeira que arruinou um plano perfeito. Sabe quanto dinheiro me custou? Quantos anos de busca? Você ia vendê-los. Era um negócio, respondeu Vera com simplicidade. Uma família rica na Europa sem filhos, bebês prematuros que ninguém sentiria falta, documentos falsos, todos ganhávamos. São pessoas, gritou Isis. São crianças. São mercadoria, corrigiu Vera. E mercadoria valiosa. Gêmeos, saudáveis, perfeitos. Valiam R$500.000. Se aproximou das crianças que haviam ficado paralisadas de medo junto à porta. Mas você os escondeu, continuou Vera. Os criou como se fossem seus, muito nobre, muito estúpido. Não os toque, sibilou Isis tentando se levantar. O homem grande a chutou nas costelas. Isis gritou de dor. Deixa a mamãe, Isis. Brian correu para ela, mas o homem magro o agarrou pelo braço. Me solte, me solte. Igor começou a chorar. Quero a mamãe Tânia, quero a mamãe Tânia. Vera se ajoelhou diante de Igor. Mamãe Tânia. Ah, já conheceu os Gonçalves. Como trabalha rápido, Isis.
Vão encontrá-la, disse Isis, cuspindo sangue. A polícia já sabe de tudo, Humberto confessou. Você não tem escapatória. Por isso mesmo estou partindo esta noite, respondeu Vera. Tenho um voo particular em 2 horas e essas crianças vêm comigo. Se não posso cobrar por eles legalmente, os venderei no mercado negro. Os compradores não fazem perguntas. Está louca? Estou arruinada, corrigiu Vera. Graças a você e seu estúpido heroísmo. Mas essas crianças são meu bilhete de saída. R$500.000 me dará uma vida nova em algum lugar sem extradição. Fez um gesto aos homens. Levem-nos ao carro. Rápido. Não. Isis se arrastou pelo chão, se agarrando à perna de Vera. Por favor, faça o que quiser comigo, mas os deixe ir. Vera a chutou no rosto. O nariz de Isis estralou. O sangue jorrou como um rio. Mamãe Isis, chorava Brian enquanto o arrastavam. Mamãe Isis. Calmo, menino, disse o homem grande. Onde vai, terá brinquedos, comida, tudo o que quiser. Quero ficar aqui, soluçava Igor. Quero minhas mamães. Os homens os tiraram do apartamento. Vera se ajoelhou junto a Isis, que mal conseguia respirar pelo sangue. Deixarei seu telefone bem aqui, disse, colocando o celular a centímetros da mão de Isis. Talvez consiga ligar para alguém antes de sangrar até a morte. Ou talvez não. De qualquer maneira, quando encontrarem as crianças, se é que as encontram, estarão em outro continente. Se levantou e caminhou para a porta. Adeus, Isis. Obrigada por mantê-los saudáveis esses 3 anos. Aumentou seu valor consideravelmente. A porta se fechou. Isis ficou sozinha no corredor, se afogando em seu próprio sangue. Sua mão tremia enquanto tentava alcançar o telefone. 1 centímetro, 2 centímetros. Seus dedos roçaram a borda do aparelho. O agarrou. Marcou o único número que lembrava. Tânia atendeu no segundo toque. Isis, acontece algo? Os levaram. Cada palavra era uma agonia. Vera tem as crianças. O quê? Onde está? Meu apartamento. Isis tossiu sangue. Aeroporto, disse. Voo particular, 2 horas. Isis, aguente. Já vamos para lá. Mas Isis já não conseguia responder. O telefone escorregou de seus dedos. O mundo se tornou negro. A última coisa que pensou antes de perder a consciência foi: me perdoe, Brian. Me perdoe, Igor. Não pude protegê-los. No carro, a caminho do aeroporto particular, Brian e Igor choravam no banco traseiro. Os pulsos doíam pelas amarras de plástico. Quero ir para casa, soluçava Brian. Já se calem, rosnou o homem grande. Ou os durmo com isto. Mostrou uma seringa cheia de líquido transparente. As crianças ficaram em silêncio, tremendo. Vera olhava pela janela com expressão serena. Em 2 horas, estaria fora do país. Em 3 dias, as crianças estariam com seu novo dono. Em 1 semana, estaria numa praia tomando caipirinhas, enquanto os Gonçalves choravam outra vez. O plano era perfeito, exceto por uma coisa que não sabia. Fábio Gonçalves havia colocado um rastreador GPS na bolsa de Isis naquela mesma tarde por precaução. E esse rastreador agora viajava no bolso de Brian. Fábio recebeu a ligação de Tânia enquanto dirigia de volta da delegacia. Fábio, Vera tem as crianças. Os levou da casa de Isis. Vai ao aeroporto. Fábio pisou o acelerador a fundo. Tenho a localização deles. O rastreador está ativo. Que rastreador? O coloquei na Isis esta tarde. Está na bolsa que levava. Se Vera o registrou, então uma das crianças o tem, completou Tânia. Fábio, se apresse, por favor. Chamou a polícia? Já vem, mas disseram que demorarão 20 minutos para se organizarem. Não temos 20 minutos. Fábio olhou a tela de seu telefone. O ponto vermelho que marcava a localização do rastreador se movia pela rodovia. Direção: Aeroporto Internacional de Confins. Vou direto ao aeroporto, disse Fábio. Não vou perdê-los outra vez. Desta vez não. Desligou e acelerou, até que o velocímetro marcou 180 km por hora. Seus filhos haviam perdido 3 anos de sua vida. Não ia perder nem 1 segundo mais.
O carro de Vera chegou ao hangar particular às 11h43 da noite. O jato estava pronto com as turbinas ligadas. O piloto esperava na escada. "Estes são os pacotes?" perguntou sem emoção. "Sim", respondeu Vera. "2 crianças sedadas para a viagem. O comprador os recolherá em Zurique. O pagamento já está em sua conta. Agora os suba ao avião." O homem grande carregou Igor, que continuava chorando silenciosamente. O magro levava Brian, que tentava dar chutes sem êxito. "Me solte!" gritava Brian. "Meu papai vai vir! Meu papai vai te..." O homem tapou sua boca com rudeza. "Seu papai nem sabe onde está, moleque." Mas estava enganado. Nesse preciso momento, o carro de Fábio derrapou entrando no estacionamento do aeroporto. Viu o hangar iluminado à distância. O ponto vermelho do GPS estava ali. Não havia tempo para esperar a polícia. Fábio desceu do carro e correu para o hangar. A porta estava entreaberta. Escutou vozes, choros de crianças. Se assomou com cuidado. Viu os homens subindo seus filhos ao avião. Viu Vera supervisionando tudo com frieza. A raiva explodiu em seu peito como um vulcão. Fábio agarrou um cano de metal que havia junto à entrada e entrou no hangar correndo. "Soltem-nos!" Todos se viraram. Vera empalideceu. "Como diabos? Papai!" gritou Brian. "Papai, estamos aqui!" O homem grande deixou cair Igor e sacou sua arma. Fábio não parou. Correu direto para ele brandindo o cano. O disparo ecoou no hangar. Fábio sentiu o tiro passar roçando seu ombro. Não se importou. Continuou correndo. Golpeou o homem no braço com o cano. A arma voou pelo ar. O sujeito gritou de dor. O homem magro soltou Brian e também sacou sua pistola. "Quieto ou disparo!" gritou apontando para Fábio. "Faça!" disse Fábio sem se deter. "Mas antes de cair morto, vou partir seu crânio." O homem hesitou. Esse segundo de dúvida foi suficiente. Fábio o golpeou no joelho com o cano. Escutou-se um estalo horrível. O homem caiu no chão gritando. Brian e Igor correram para Fábio. "Papai, papai!" Fábio deixou cair o cano e os abraçou com força desesperada. "Já estão a salvo. Papai está aqui, já." "Que comovente!" A voz de Vera cortou o momento. Fábio levantou o olhar. Vera havia apanhado uma das armas caídas. Apontava diretamente para a cabeça de Fábio. "Solte as crianças." "Não!" disse Fábio com voz firme. "Disse para soltar as crianças ou explodo seus miolos aqui mesmo." "Então faça." Fábio abraçou os gêmeos mais forte. "Faça na frente deles. Deixe essa lembrança. Mas não vou soltá-los. Já os perdi uma vez. Não os perderei outra vez." Vera apertou a mandíbula. "Você é um idiota." O rugido de sirenes encheu o ar. Luzes vermelhas e azuis inundaram o hangar. "Polícia, soltem as armas." 6 viaturas rodearam o hangar. Dezenas de oficiais saíram com armas em punho. Vera olhou ao redor. Estava cercada. "Isso não terminou", sibilou. "Sim, terminou", disse Fábio. "Se acabou. Perdeu." Vera baixou lentamente a arma. Os policiais a rodearam imediatamente, gritando ordens. No chão, agora." A derrubaram e a algemaram com violência. Os 2 homens também foram presos, um mancando pelo joelho destroçado. Tânia chegou correndo ao hangar. "Fábio, crianças!" "Mamãe Tânia!" gritaram os gêmeos em uníssono. Tânia caiu de joelhos e os 3 a abraçaram. Os 4 se converteram num nó de braços e lágrimas. "Já passou", chorava Tânia. "Já passou, meus amores, já passou." Um oficial se aproximou de Fábio. "Senhor Gonçalves, preciso que venha conosco para dar seu depoimento." "Um momento", disse Fábio sem soltar seus filhos. "Senhor, é importante que..." "Disse um momento", repetiu Fábio com voz que não admitia discussão. O oficial assentiu e se retirou. Fábio olhou para Tânia. Ela tinha marcas de lágrimas no rosto, a maquiagem borrada, a roupa amarrotada. Nunca as havia visto mais linda. "Isis?" perguntou Fábio. "No hospital", respondeu Tânia. "A ambulância chegou antes da polícia. Está grave, mas vai sobreviver." "Quero ver a mamãe Isis", disse Igor com voz pequena. "Amanhã, meu amor", prometeu Tânia.
Amanhã iremos todos vê-la. E vamos para casa? Perguntou Brian. Tânia e Fábio trocaram um olhar. Vão vir morar conosco? Disse Fábio com voz suave. A sua verdadeira casa. Mas Isis sempre será parte de nossa família. Está bem, podemos ter 2 mamães? Perguntou Igor. Podem ter todas as mamães que precisarem, respondeu Tânia sorrindo entre lágrimas. Há um papai que os ama mais que a sua própria vida. Brian olhou para Fábio com esses olhos verdes idênticos aos seus. De verdade nos perdeu? Fábio não conseguiu conter o soluço que escapou. Sim, meu amor. Acreditei que os havia perdido para sempre. Mas agora nunca mais os deixarei ir. Promessa? Perguntou Igor estendendo seu dedinho. Fábio enganchou seu dedinho com o de Igor, depois com o de Brian. Promessa. 2 anos depois, a vida na mansão Gonçalves havia encontrado um novo ritmo. Os gêmeos agora tinham 5 anos e corriam pela casa todas as manhãs, distribuindo beijos e abraços igualmente entre seus 3 pais. Isis, totalmente recuperada, havia se mudado para um quarto grande e luminoso, com vista para o jardim onde as crianças brincavam. Tânia havia insistido que ela também adotasse legalmente os meninos. Você é mãe deles tanto quanto eu, havia dito Tânia. E eles merecem ter isso reconhecido por lei. O julgamento de Vera Costa e Humberto Gonçalves havia terminado 6 meses atrás. Vera recebeu 40 anos de prisão. Humberto, 25 anos, com possibilidade de liberdade condicional em 15. Na última visita que Fábio fez a seu irmão na prisão, Humberto estava em uma cama de hospital. O câncer o consumia. Me perdoe, havia sussurrado Humberto. Diga ao Fábio que seu irmão morreu sendo um monstro, mas tentou voltar sendo humano. Fábio havia chorado no funeral. Não pelo irmão que perdeu, mas pelo irmão que poderia ter sido. Agora, numa manhã ensolarada de sábado, Fábio observava seus filhos brincarem no jardim. Brian chutava uma bola. Igor lia um livro sob uma árvore. Tânia se juntou a ele na varanda. Pode acreditar que há 2 anos mal conseguiam dormir sem pesadelos? Agora são só crianças normais, respondeu Isis, saindo da casa com uma bandeja de limonada. Extraordinárias, corrigiu Tânia, como sua mãe. Isis sorriu. Mães, plural. Nunca esqueça disso. Fábio as olhou, essas 2 mulheres extraordinárias que haviam salvado sua família de maneiras diferentes. Tânia, que nunca desistiu de procurar. Isis, que arriscou tudo para proteger 2 crianças que nem eram suas. Ei, crianças, chamou Fábio. Venham aqui, temos uma surpresa. Os meninos correram para a varanda. Que surpresa? Perguntaram em coro. Fábio sorriu. Vamos criar uma fundação. Se chamará Fundação Brian e Igor. Para ajudar outras crianças que estão em perigo, como vocês estiveram. Os meninos se entreolharam. E nós podemos ajudar? Perguntou Igor. Não só podem, disse Tânia. Vocês são a razão pela qual existe. Brian e Igor sorriram. Aos 5 anos, ainda não entendiam completamente o que significava, mas sabiam que era algo importante. Algo bom. Podemos contar nossa história? Perguntou Brian. Para que outras crianças saibam que há esperança, acrescentou Igor. Fábio se ajoelhou diante deles. Se quiserem, mas só quando se sentirem prontos. Já estamos prontos, disse Brian com determinação. Queremos ajudar, concordou Igor. E assim, numa manhã ensolarada em Belo Horizonte, nasceu a Fundação Brian e Igor. Nos anos seguintes, salvaria mais de 200 crianças e reuniria 30 famílias. Mas tudo começou com uma enfermeira corajosa que ouviu 2 bebês chorarem numa noite de tempestade e decidiu que eles mereciam viver. De uma família que provou que o amor sempre encontra um caminho de volta para casa. Tânia se sentou na varanda naquela noite, observando as estrelas. Fábio e Isis colocavam as crianças para dormir. Podia ouvir suas risadas através das janelas abertas. 3 anos atrás ela havia estado no cemitério, conversando com 2 lápides vazias. Agora tinha uma casa cheia de vida, risadas e amor. Em que pensa? Perguntou Fábio, saindo para a varanda. Que somos muito sortudos, respondeu Tânia. Não foi sorte, disse Isis se juntando a eles. Foi amor e determinação.
e se recusar a desistir. Fábio tomou as mãos de ambas. Foi família, disse ele. A família que escolhemos quando a família de sangue nos falhou. A melhor família, concordou Tânia. A única família que importa, acrescentou Isis. E lá dentro, em seus quartos, Brian e Igor dormiam profundamente. Não mais com pesadelos sobre lugares escuros e frios que não conseguiam lembrar. Agora sonhavam com futebol, livros e aventuras. E todas as noites, antes de dormir, sussurravam a mesma oração que Isis lhes havia ensinado. Obrigado por nossa família. Obrigado por estarmos vivos. Obrigado por termos 3 pessoas que nos amam mais que tudo no mundo. E todas as noites, do outro lado da parede, 3 adultos sorriam ao escutar essas palavras, porque às vezes, só às vezes, os milagres acontecem. E quando acontecem, eles mudam tudo. Fim? Que história incrível, não é mesmo? A jornada de Fábio, Tânia e Isis nos mostra que nunca devemos desistir da família. Se você se emocionou com esta história, deixe um like e se inscreva no canal. Compartilhe nos comentários. Você acredita que o amor de família pode superar qualquer obstáculo? Escreva aí nos comentários seu nome e de onde você está assistindo. Quero saber até onde minhas histórias chegam. E não esqueça de ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias emocionantes. Até a próxima!